A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje comentaremos a lição 9, resistindo à tentação no caminho. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 11. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 9. Resistindo à tentação no caminho. Então, meus amados irmãos, hoje estamos chegando na penúltima lição desta parte do trimestre que estamos falando de vida cristã. Nós falamos que a lição 4, a lição 10, está sendo abordado aspectos relacionados à vida cristã, que é o tema do trimestre, é a nossa caminhada da salvação. O caminho da salvação, o caminho da santidade, o caminho da perseverança, ou seja, estamos trilhando este caminho. E hoje estaremos estudando justamente sobre a resistência à tentação no caminho, ou seja, estamos trilhando um caminho e dentro deste caminho seremos atacados, seja ela pela nossa natureza humana, seja pelo inimigo das nossas almas. Então, nós temos que entender e compreender bem isso. Então, essa lição vem de um alerta para cada um de nós, como o texto áureo assim já nos fala que nós temos que vigiar, nós temos que orar, porque para não entrar em tentação. E isso aqui são palavras de Cristo, mandando a igreja, o crente salvo em Cristo, que ele deve vigiar, ou seja, ficar atento, sóbrio, sempre ali em alerta e orando também para que não entre em tentação. E Cristo entende que a natureza humana é fraca, mas isso não dá liberalidade para que o homem caia, para que o homem peca, porque a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que nós temos que entender é que neste caminho seremos sim sempre atacado, mas a palavra de Deus, ela sempre nos alerta, ela sempre nos lembra que nós devemos vigiar e resistir à tentação. É assim que a palavra de Deus nos mostra. E tudo que vem contra nós, seja a tentação, seja a provação, tudo isso vem para que o crente amadureça espiritualmente. O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele fala que ninguém é tentado acima daquilo que possa suportar, ou seja, acima das suas forças. Então, a tentação, ela vem, sim, mas não vem além das nossas forças. E também o livramento vem da parte de Deus, porque Deus é quem provém o escape. Então, devemos, meu irmão, entender e compreender e seguir a advertência que Jesus nos deixou, vigiar e orar para não entrar e não vir cair ou entrar em tentação. E dentro desse contexto, há vários dispositivos espirituais que nós nos protegemos, que nós podemos nos blindar quanto a essas investidas do maligno e também da nossa natureza caída. Por quê? Porque isso foi outorgado por Deus. E Deus outorgou isso para que nós possamos fazer o uso desses dispositivos espirituais para vencer justamente as tentações que vêm do adversário. Deus nos fala que nós devemos andar em espírito. É o primeiro dispositivo. Ande em espírito. Andando em espírito, nós não vamos ceder
as concupiscências da carne. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque fazendo isso nós estaremos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. O terceiro dispositivo que a palavra de Deus nos mostra é que nós devemos estar sempre sóbrio e vigilantes, porque o inimigo é como um leão que está bramando ao nosso derredor, buscando aquele a quem possa tragar. O quarto dispositivo é que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a primeira atitude é resistir ao diabo, não, é sujeitar primeiramente a Deus, é estar debaixo da proteção do Senhor, e assim nós estaremos resistindo ao diabo. E por fim, guardar com reverência a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus nos fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra guardada no coração faz o homem, faz o crente salvo em Cristo Jesus resistir à tentação. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre a tentação e sua esfera humana. No primeiro ponto ele vai conceituar tentação, mas o conceito que ele vai trazer aqui é o conceito bíblico. E vai nos mostrar justamente quando estudamos as Sagradas Escrituras, vamos entender e compreender que tentação ela é descrita como prova, ela é descrita como teste, e é justamente por intermédio da tentação que o cristão ele é desafiado a escolher, a fazer a vontade de Deus ou rejeitá-la, decidir fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Ele também procura submeter-se ao Espírito Santo de Deus ou ele escolhe render-se aos desejos pecaminosos da carne. Então, meu irmão, a tentação traz esse contraste, porque vai mostrar se verdadeiramente o crente ele está fortalecido espiritualmente, se ele está sobre o senhorio de Cristo ou o comando de Satanás. Então, todo crente ele pode ser tentado. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. O que não é pecado, mas ser tentado não é pecado, mas o que é pecado é ceder. É pecar. Porque quando se cede, você pecou. Então, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, e isso se torna um pecado. Então, meu amado irmão, neste ponto aqui, o autor vai trazer, é óbvio aqui que ele traz sempre nas lições bíblicas os termos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para mostrar esta palavra, o que significava tanto na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para nos mostrar. Mas aqui, definição bíblica, a gente tem que entender isso, que tentação é um teste, é uma prova, é justamente o momento em que o cristão ele é desafiado a escolher e a fazer a vontade que prevalece em sua vida. Por quê? Porque ceder ao pecado é porque aquilo prevaleceu na sua vida. Então, é um teste, é uma prova que você, através das suas escolhas, vai determinar quem é o Senhor na sua vida, se Deus ou se o inimigo é o Senhor na sua vida. O segundo subtópico vai falar sobre duas vias das tentações. Neste ponto aqui ele vai mostrar por onde pode vir a tentação. E a Bíblia, ela já nos mostra que tem sim dois lados. Primeiro, ela pode vir do tentador, mas também ela pode vir de dentro do ser humano. E as duas, tanto a que o tentador lança sobre a vida do crente, quanto aquela que nasce do interior do próprio crente, esta tentação ela é sempre vista como uma atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. Vai ser sempre em busca desses objetivos, obter prazer ou lucro. Mas o que nós estamos falando aqui é que essa atração é para fazer o mal. Por que a gente coloca que é para fazer o mal, como o autor assim sugere? Porque quando se peca contra Deus, eu estou praticando o mal. Quando a tentação vem sobre a vida do crente salvo em Cristo e ele cede, ele está fazendo o mal.
porque isto contraria os desígnios de Deus na vida do ser humano. Então, esta tentação, essas duas vias da tentação, ela vem tanto do inimigo, que ele está sim atuando para fazer com que o homem caia, para fazer com que o homem perca a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Então tem esse lado, o lado do inimigo, e por este lado foi o lado que Cristo foi tentado, porque foi uma tentação que adveio de fora, foi uma tentação externa, porque essa tentação externa era a única que Cristo sofria, era do inimigo, dos líderes religiosos ali de sua época, que tentavam atacar sempre a Cristo, ou seja, eram tentações externa. Nós, como crentes salvos em Cristo, sofremos outro tipo de tentação, outra via de tentação, que é a nossa natureza humana, a natureza caída. Por essa tentação, Cristo não padeceu e nem sofreu. Por quê? Porque ele era sem pecado. Cristo não teve dentro de si, meu irmão, desejo ou titubeou entre fazer o que é certo e errado. Não, porque a natureza dele era a natureza perfeita. Estava em corpo de homem, mas era um homem sem pecado. Não é à toa que ele é o único digno de morrer por cada um de nós e cumpriu toda a lei para que assim hoje nós tivéssemos acesso ao trono da graça. Mas nós, como crentes, nesta caminhada, conforme a lição está falando, resistindo à tentação no caminho, somos atacados tanto externamente quanto internamente. E esse internamente aqui estamos falando do próprio eu, da nossa natureza humana, do desejo que temos pelas coisas deste mundo. E isto é natural. É natural porque eu falo que é natural, porque nós pertencemos a este mundo. Nós fomos criados da terra, do barro, deste mundo aqui. Nós estamos no nosso ambiente, nós estamos no nosso habitat natural. Então, as coisas naturais é um desejo da natureza caída, porque a natureza caída do homem é que desvirtuou tudo aquilo que Deus criou para o homem. Tudo que Deus criou foi para o ser humano. Na criação nós vemos isso. Deus cria todas as coisas e, por fim, cria o ser humano para que aquele homem, aquela mulher se propagasse, se multiplicasse e gozasse de tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Árvores, a praia, o rio, tudo que Deus fez foi para o homem desfrutar. Mas o que acontece? O pecado distorceu as coisas boas de Deus e transforma aquilo em pecado para que o homem venha se afastar cada dia mais do Criador. Então, a natureza caída do homem é a distorção das coisas boas que Deus fez, e o inimigo distorceu, o inimigo mudou isto para que o homem agora não glorificasse mais a Deus, mas vivesse longe de Deus. Então, esta é a segunda via. A primeira via é o inimigo, que ele ataca mesmo, e a segunda via da tentação é justamente a natureza caída do homem. Então, o homem ele deve resistir cada dia mais, mortificando o nosso corpo. Não é ferir o nosso corpo. Quando a gente fala mortificar o corpo, é subjugar a nossa natureza humana ao senhorio de Cristo, mostrar para o inimigo e para o mundo e para nós mesmos que quem reina em nossa vida é Cristo. O terceiro subtópico da lição, o autor vai falar sobre tentação, um fenômeno humano. Neste ponto aqui, ele vai mostrar, conforme o apóstolo Tiago escreve em Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, que a tentação é um fenômeno totalmente humano. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente que Deus, ele nunca, jamais, Deus é visto como sendo a fonte da tentação. Por isso falamos anteriormente, as duas vias da tentação, o diabo e a natureza humana. E neste ponto aqui a gente está mostrando que essa tentação é um fenômeno humano. Como o autor fala, é um fenômeno totalmente humano. Por quê? Porque nós já falamos, Deus jamais é visto como sendo a fonte da tentação negativa, vamos falar assim, da tentação
porque Deus prova o ser humano, mas ele não tenta o ser humano. Deus nunca faz as coisas induzindo o homem a pecar para que ele venha ser prejudicado, mas Deus não deixa ninguém ser tentado acima daquilo que pode suportar, e além do mais, com a tentação, ele ainda dá o escape. Então, meu irmão, a tentação, neste ponto aqui, o autor quer nos mostrar que ela é resultado da natureza pecaminosa do ser humano, que todo ser humano tem essa natureza, ele é inclinado para os desejos pecaminosos, os quais estão no interior de cada um de nós. Então, assim, a tentação ela ocorre de dentro de nós mesmos por causa da nossa fraqueza humana. E Tiago deixa isso bem claro, que ele fala que além de ser um fenômeno humano, a tentação tem seus processos, ou seja, ela gera por fim as consequências espirituais negativas, pois ela que leva ao pecado, e depois do pecado vem a morte, porque ela primeiro faz isso. Ela leva o homem a ter o desejo, e desse desejo o homem peca, e o homem pecando, ele morre, ele se afasta de Deus se ele não voltar a Deus, como nós falamos na lição anterior, que é confessando e abandonando o pecado. Então, meu irmão, é sempre de forma gradativa. O inimigo ele começa de forma sorrateira para depois atacar-nos, para fazermos sairmos da presença de Deus, porque a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Então, meu irmão, nós temos que entender e compreender que o ataque vem do inimigo e a fonte de vida da nossa natureza humana. Entretanto, o ataque que vem do inimigo é justamente para satisfazermos quem? A ele também, mas primeiramente os desejos da carne, ou seja, os desejos da natureza humana. Por isso o autor neste ponto ele vai falar sobre tentação como fenômeno humano, porque tudo é para agradar o próprio eu, ou seja, em benefício próprio. Fazendo isso, eu estou desagradando a Deus e automaticamente agradando ao inimigo das nossas vidas. Então, o que eu tenho que fazer quando a tentação bater a minha porta? Eu tenho que optar em fazer o que é certo. E quando eu opto em fazer o que é certo, isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E isto que nós fazemos entre escolher e estar submisso à vontade de Deus, nós estamos mostrando, provando que a nossa vida de fé e comunhão com Ele está bem firmada. Se nós não fizermos isso, escolhendo o inimigo, nós estamos mostrando que nós somos fracos espiritualmente, cedendo à tentação. Então, um cristão que suporta as tentações, meu irmão, ele prova que tem crescimento espiritual em sua vida e que o Espírito Santo de Deus está o capacitando, está lhe dando força, equilíbrio, está lhe dando controle, está lhe dando sabedoria e vida moral ordenada. Então é assim que Deus quer que nós vivamos a nossa vida. A tentação ela vai vir, seja para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. A tentação vem para todos aqueles que estão servindo a Cristo. Entretanto, quando ela bater as portas, nós temos que estar alicerçados em Cristo e resistir ao diabo, porque é assim que a Bíblia nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E fazendo assim, estaremos sim agradando ao nosso Senhor Jesus, que ele é o nosso Senhor. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro ponto, ele vai falar sobre a provação de Jesus. Neste ponto aqui, nós primeiramente temos que entender que Jesus, sim, era 100% Deus e 100% homem. Era a natureza hipostática, como nós falamos, é esse termo teológico para compreendermos que Cristo era tanto 100% homem quanto 100% Deus. Entretanto, a sua provação, a sua tentação que ele sofreu e padeceu, ele padeceu como homem, ele sofreu como homem, ele não usou os atributos de Deus, sendo ele Deus. Observe que ele não deixa de ser Deus, entretanto, ele não usa dos seus atributos divinos para resistir à tentação, porque ele assume a natureza humana, ele passa agora a estar sujeito a todas as tentações que o ser humano sofre. Claro que as tentações externas que vêm a via de fora,
para dentro, não internamente, que Cristo não padeceu desse tipo de provação e tentação, até porque ele era um homem sem pecado. Então, como ele era sem pecado, essa forma de pecar, de desejo que nós temos na nossa natureza humana, Cristo não tinha esse desejo pecaminoso que muitas vezes nós temos em nossa vida. Então, o que nós temos que compreender neste ponto é que Jesus ele foi tentado como homem. Nunca Jesus foi tentado como Deus, mas a tentação que ele sofreu foi sempre como homem, na condição que ele estava aqui, como Deus encarnado. Ou seja, ele foi tentado como homem, como cada um de nós também pode ser tentado e é tentado na nossa vida diária de servo de Deus. Então, meu irmão, nós temos que compreender que a Bíblia Sagrada vai registrar, sim, principalmente os evangelhos sinóticos, vai falar sobre isso, Mateus, Marcos e Lucas, vai narrar, vai mostrar ali a tentação que Cristo sofreu. E essa tentação que Cristo sofreu, meu irmão, há propósitos específicos que nós devemos compreender para entender a razão, né, que vem tratar dessa tentação que Cristo sofreu. Então, temos que ver que propósitos são esses, para que nós possamos compreender a razão de se tratar sobre a tentação sofrida por Jesus. O primeiro propósito que nós percebemos aqui é que ficou provada a sua plena obediência aos propósitos do Pai, que ele era o perfeito Filho de Deus. Então, o primeiro propósito de Cristo ser tentado era justamente para provar sua plena obediência aos propósitos do Pai. Ou seja, isso estava ao alcance de qualquer crente, como está ao nosso alcance. Obediência total ao Pai, porque nós estamos falando aqui da natureza humana de Cristo, que ele sofreu devido à sua natureza humana, é óbvio, sem pecado, mas em carne, que sofrendo as mesmas tentações externas como nós sofremos hoje. Então Cristo mostra isso. Então esse é o primeiro propósito. O segundo propósito que nós temos que mostrar aqui específico quanto à tentação de Jesus é que ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele que deu o exemplo de fidelidade a Deus. Ele, meu irmão, que quando encarnou-se, ele se identificou-se com a nossa natureza. E como é a nossa natureza? A natureza ela é fraca, ela é humana, ela é perecível, enfrentando tudo que enfrentamos na carne. Ou seja, Cristo padecia de fome, tinha necessidades fisiológicas, necessidades físicas. As necessidades hoje que nós temos é a mesma que Cristo teve. Então, esse é o segundo propósito. E Cristo veio para nos dar o exemplo. Então temos que compreender isso. E Cristo, quando ele vence aquela tentação, que ele é tentado durante 40 dias ali no deserto, como homem, ele estava dando um exemplo a todos nós que podemos vencer tais desejos pecaminosos e nos mantermos, meu irmão, com a nossa fidelidade a Deus intacta, com a nossa fidelidade a Deus em sinceridade e em compromisso com a palavra dele. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar as áreas em que Jesus foi tentado. Neste ponto aqui é o que está na nossa leitura bíblica em classe. O autor colocou o texto de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, e está relatando justamente essa parte que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, neste ponto aqui, nós vamos ver que Cristo sofreu em algumas áreas. Em 3 áreas, a tentação teve por propósito minar ali e fazer com que Cristo cedesse, com que Cristo deixasse de fazer a vontade de Deus. Então, nós vamos destrinchar elas aqui, mostrando a primeira está relacionada justamente à fraqueza do corpo, a necessidades físicas como comida, e a segunda já estava relacionada à conquista do poder, e a terceira ao orgulho humano, que é justamente aquilo que a palavra de Deus nos fala, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, as 3 áreas em que Cristo foi atentado, a primeira área que nós podemos ver aqui é justamente as fraquezas do corpo, a necessidade da sua natureza humana, literalmente, ou seja, o desejo da carne de se alimentar, de se manter nutrida, porque a palavra de Deus nos fala que Cristo ficou no deserto durante 40 dias com fome, ou seja, estava restrito de comer alimentos. Possivelmente Cristo bebeu água, porque nenhum ser humano é capaz de sobreviver em um jejum tão tremendo de 40 dias sem beber água e sem comer.
Obviamente, meu irmão, aqui nós não estamos falando de milagre, nós não estamos falando de milagre, estamos falando aqui da situação que Cristo viveu como homem. É diferente de quando Moisés jejuou 40 dias sem comer e sem beber, entretanto, ali foi um milagre da parte de Deus, porque Moisés, na verdade, ele estava envolvido na glória de Deus. A gente não compreende bem porque a Bíblia não dá os pormenores do que aconteceu ali no monte, mas entendemos que Moisés estava envolvido na glória de Deus, então ali foi um milagre. Da mesma forma como acontece, as pessoas ficam soterradas, pessoas que ficam em alto mar perdida por vários e vários dias, ali, meu irmão, é obviamente que ali é a mão de Deus na vida dessas pessoas. A gente acha que não, mas é a mão de Deus, porque cientificamente as pessoas não conseguem resistir sem viver, sem comer e sem beber água ao mesmo tempo. Agora, sem comer consegue, mas bebendo água. Então, o jejum de Cristo aqui foi o jejum natural, como nós falamos nas lições anteriores. O jejum natural, o jejum normal, é o jejum que a pessoa se abstém apenas de alimentos, mas fica bebendo água normalmente. E não foi o jejum total. O jejum total que nós vemos na Bíblia, o máximo que nós vemos pessoas praticando esse jejum, são 3 dias. Ou seja, o jejum total é sem beber água e sem comer. E também tem um jejum parcial. O que é o jejum parcial? É que a pessoa se abstém de alguns certos tipos de alimento. Na Bíblia tem relato desse jejum? Tem. Foi o que Daniel e os seus amigos assim pediram quando chegaram na Babilônia. Ou seja, se absteram de comer alguns alimentos. Deixaram de comer alimentos, de beber água? Não. Ou seja, foi um jejum parcial, mas o que Cristo passou aqui foi o jejum natural. Então, quando acaba esse período, o diabo vai tentar justamente nessa esfera, nessa área da sua natureza humana, na necessidade do corpo de comer. A Bíblia fala que ele teve fome, ele não teve sede, ele teve fome, porque Cristo teve fome. Então o inimigo vai e tenta Cristo justamente na área da necessidade que ele está naquele momento, porque a tentação, ela é diferente, ela não é igual, a minha tentação não é igual a que você sofre, porque muitas vezes a tentação que você está sofrendo, a necessidade é uma carência na área financeira, vamos supor, e a minha condição, vamos supor, hoje não é uma necessidade financeira, pode ser outra carência na minha vida. Então o inimigo vai fazer com que facilidade chegue na sua vida, porque a sua necessidade é financeira. Então ele vai dar oportunidade, vai gerar oportunidade para que você peque justamente e no roubo ou pegando aquilo que não é seu, porque ele está tentando na necessidade que você está vivendo naquele momento. Então foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus estava sofrendo naquele momento, o que parecendo de fome, e ele tenta nessa área e fala ali para Cristo transformar aquelas pedras em pão, e Jesus usa a palavra de Deus para resistir à tentação. Então essa é a primeira área que Cristo é tentado, é da sua natureza humana, sua fraqueza do corpo. A segunda área que Cristo é tentado está justamente relacionada à conquista do poder, porque o inimigo leva Cristo até o pináculo do templo, e ali Cristo é incitado a lançar-se do templo, de cima a baixo. O que o inimigo estava querendo mostrar ali? Ele usa a palavra de Deus. Observe que Cristo repele na primeira tentação com a palavra, ele diz, conjecturando aqui, se ele usou a palavra, eu vou usar a palavra dele. O inimigo, ele conhece a palavra, irmão. Só que ele usa de má exegese, ele distorce a interpretação bíblica para fazer com que pareça que é a palavra de Deus, mas não é. O inimigo, ele usou a palavra de Deus. Observe quantas pessoas hoje usam a palavra de Deus para machucar pessoas, para atacar pessoas. São pessoas, meu irmão, que estão em pecado. Por que estão em pecado? Porque está usando a palavra de Deus não conforme ela está escrita de forma exegeticamente, vamos falar assim, para ser usada de forma correta, com a sã doutrina, com a exegese, não com a exegese, ou seja, eu tenho que extrair do texto que o texto quer me mostrar e não colocar aquilo que eu acho que deve ser, como o inimigo fez. E ele tenta a Cristo, pedindo para Cristo se lançar ali e mostrar, vai Cristo, mostra. E se Cristo se lançasse, imagine só, meu irmão, que cena de Hollywood, Cristo se jogando de cima do templo e pairando sobre o ar. Ia ter reconhecimento naquela
situação, as pessoas iam ficar maravilhadas, ou seja, mas Cristo estava cedendo ao pecado se assim ele fizesse. Porque ele veio para cumprir a vontade de Deus e não para fazer a sua vontade. Cristo veio, meu irmão, para fazer a vontade do Pai. Por isso ele fala corriqueiramente em muitas partes nos evangelhos que eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então essa segunda área da tentação foi a conquista do poder, a glória para si próprio. E Cristo resistiu ao diabo usando corretamente as escrituras. Porque assim como a Bíblia, na mão de um mau crente, de um mau intérprete, de um mau exegeta, de um mau cristão, ela pode causar prejuízo da mesma forma que um bisturi, na mão de um mau médico, ele pode causar estrago na vida de pessoas. Assim, semelhantemente, acontece com a palavra de Deus. Quantas pessoas estão usando a palavra de Deus de forma errônea, de forma errada? Por quê? Porque não tem compromisso com a palavra. E quando a pessoa não tem compromisso com a palavra, vai fazer o que o inimigo fez. Usa a palavra de Deus para referendar, para querer estabelecer justamente os desejos do seu coração e está fazendo com que as pessoas se afastem de Deus e de Cristo. Então a segunda área que Cristo foi tentado foi a conquista do poder. E a terceira e última foi o orgulho humano, porque aqui o inimigo mostra para Cristo certamente uma visão de todos os reinos da terra, porque na terra não existe nenhum monte que seja capaz de as pessoas vislumbrar todos os o império do mundo, todo o mundo inteiro, toda a glória do mundo. Então, possivelmente aqui o inimigo deu uma visão, mostrou algo visual para Cristo, para que ele caísse na tentação, ou seja, estava tentando Cristo justamente na parte do orgulho do ser humano, que é a soberba da vida, ou seja, aquilo que traz, massageia o seu próprio ego, que traz elogios para si, que traz a glória para si. Então, ele oferece para Cristo todos os reinos. Por quê? Aí nós podemos falar, mas ele não era dono de nada. Exatamente, ele não era dono de nada, mas a partir do que o homem peca, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que o príncipe deste século é o diabo e o mundo jaz no maligno. Então as coisas deste mundo, esse sistema, nós estamos falando do mundo aqui como um sistema corrupto que tem dominado, que é dominado por Satanás. Por isso existe aí, ó, os grandes milionários, os grandes magnatas, as grandes empresas, estão tudo, meu irmão, muitas delas a serviço do reino das trevas, porque é coisa desse mundo, está atrelada ao sistema deste mundo, e muitos desses casos, por trás está as garras do maligno, fazendo as pessoas pecar e errar. O terceiro e último subtópico deste ponto é falar como Jesus venceu a tentação. Então, neste ponto aqui, nós vamos ver que Jesus, ele vence a tentação justamente confiando plenamente na palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus na primeira, na segunda e na terceira. O inimigo usando erroneamente a palavra, e Cristo mostra como a palavra deve ser aplicada. Cristo vence o inimigo com o conhecimento que ele tem das Sagradas Escrituras. E conhecimento das Sagradas Escrituras não é apenas leitura diária na Bíblia, mas é compreensão, é entendimento. E o que é isto, meu irmão? É justamente aquilo que Cristo falou quando ele fala a parábola do semeador. Ele fala que uma parte das sementes cai justamente à beira do caminho, e Cristo assemelha aquela semente que caiu à beira do caminho como aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Quando não a compreendem, o inimigo vem e tira a palavra do seu coração, ou seja, não teve entendimento, não teve compreensão. Para que a palavra venha fazer efeito na nossa vida, nós temos que compreender, nós temos que entender. Por isso, quando o inimigo usa a palavra, Cristo rechaça com a palavra, porque ele não apenas ouviu e não apenas leu, mas ele compreendeu e entendeu. Ele tinha conhecimento, ele tinha discernimento, ele tinha interpretação correta das Sagradas Escrituras. E isso é de fundamental importância para o crente vencer a tentação, porque assim Cristo fez e assim ele deixou o exemplo para cada um de nós, usando a palavra de forma correta. E Cristo vencendo a tentação, ele está justamente nos mostrando que
Eu venci a tentação não como Deus, mas como homem, para mostrar que cada um de nós somos capazes de vencer a tentação com a palavra de Deus. O crente que tem a palavra de Deus é como o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente fala aqui que a palavra no coração é a palavra que foi guardada com entendimento, com compreensão, e agora você internalizou aquilo na sua vida e ninguém atira, porque você ouviu ou leu e compreendeu e entendeu. Então vamos para o último tópico da lição, que vai falar sobre resistindo à tentação. Todos somos tentados. Neste ponto aqui que o autor vai falar sobre todos somos tentados, ele vai mostrar justamente que por mais que o cristão ore, por mais que o cristão se consagre, por mais que o cristão ele jejue, que ele conheça grandiosamente a palavra, nada disso vai impedir de que ele seja tentado. O crente ele é tentado tanto quanto ele está forte espiritualmente, quando ele está fraco espiritualmente. O inimigo, meu irmão, ele não é seletivo, ele não procura as pessoas fracas ou fortes, não, ele procura qualquer um. E qualquer um que nós estamos falando aqui é qualquer crente. O inimigo, ele ataca. Seja o crente forte espiritualmente ou fraco, ele vai atacar. A tentação advém. Porque, meu irmão, o inimigo ele é astuto, ele tenta a todos, querendo que todos venham a se afastar da presença de Deus. Então, o que nós temos que compreender e entender que a tentação ela vem para todos, meu irmão. O inimigo ele tenta a todos, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que permanecer sóbrios e vigilantes, e fazendo assim estaremos nos precavendo contra as astutas ciladas do inimigo. O segundo subtópico tu vai falar sobre rejeite a tentação. Neste ponto aqui ele vai mostrar que é justamente isso, resistir à tentação e ao pecado é uma recomendação enfática da palavra de Deus. E essa rejeição, meu irmão, ela é feita mediante um andar de santidade firmado na palavra do Senhor, pelo revestimento, como nós falamos, da armadura espiritual. Nós temos que aborrecer ao mal, devemos nos apegar ao bem, devemos nos sujeitar a Deus e termos vigilância plena e sobriedade em tudo. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos habilitando espiritualmente, nos mostrando que estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, estamos nos fortalecendo. É assim que acontece justamente com a vida humana. No início da vida humana, a criança ela requer cuidados, ela requer ali tratamentos, alimentos especiais, ou seja, líquidos ali, começa com o leite materno, depois vai com a papinha, com a frutinha ali rapada, para começar a se desenvolver, até que ele venha a crescer, se tornar adolescente, jovem, adultos e comece a andar com plena capacidade cognitiva e motora. Assim acontece na vida do crente. O crente, ele cresce espiritualmente, se firmando na palavra, andando em santidade, em sobriedade. Então, quando o crente está se desenvolvendo, crescendo espiritualmente, amadurecendo a sua vida espiritual através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da busca de Deus, da intimidade com Deus, ele está se fortalecendo, ele está crescendo e chega um momento em sua vida que ele está forte, mas essa fortificação não é pela sua força, pela sua capacidade, mas é por aquilo que Deus nos concede, porque o Senhor nos concedeu a armadura espiritual, Deus nos concedeu, meu irmão, a sua presença em nossa vida, porque Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, Cristo que está conosco, o Espírito Santo habita em cada um de nós, e Deus, além de tudo isso, nos dá uma armadura espiritual para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. Então devemos sim rejeitar a tentação, fugindo de tudo que estimule as paixões
da juventude, Paulo escreve a Timóteo. Então, meu irmão, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação, é resistir à tentação, e fazendo assim, de fato, alcançaremos a salvação eterna. Encerraremos a lição falando do último tópico que fala: arrependa-se. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente que quando o crente ele esconde ou ele oculta o pecado, isso que ele faz, ele está chamando a derrota para si. Em lições passadas, na anterior, falamos sobre isso. Provérbios capítulo 28, versículo 13 fala que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Não prosperará. Então aqui, meu irmão, o versículo bíblico já fala de forma clara. Quem oculta, quem esconde, não vai alcançar misericórdia de Deus, porque aquele que confessa e deixa, esse é que alcança a misericórdia, mas aquele que esconde, aquele que oculta, não vai prosperar. Então, que o crente deve entender que no caminho o crente é tentado, e muitas vezes, quantas pessoas cedem à tentação, peca, erra, mas nós temos que compreender, meu irmão, que Cristo ele sempre está a nos chamar e nos conclama a, como falamos na lição passada, confessar e abandonar. É assim que se faz. É o arrependimento sincero, é o arrependimento de um coração contrito, de um coração voltado para Deus. E este coração Deus não rejeita. Então, meu irmão, nós temos que entender, conforme o apóstolo João escreveu, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, meu irmão, não adianta tentar esconder os pecados diante de Deus, pois Deus, ele conhece todas as coisas. Nada está escondido aos olhos de Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Então, para ele, para com ele, meu irmão, não vale arrependimento de meras palavras, não. Não vale aparência, não vale lágrimas de falsidade, pois ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Por isso, quando o crente ele cede à tentação, o arrependimento ele deve ser genuíno, ele deve ser puro, ele deve ser verdadeiro, sem tentar fazer maquiagem. Então, meu irmão, temos que ter isso em nossa mente. Arrependimento, confissão, abandono do pecado. É assim que se faz, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição deste domingo, a lição de número 9, que estamos comentando justamente sobre resistindo à tentação no caminho. Então, que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.